meu amigo Ricardo. Minha amiga Beatriz, preparada, filha, para a prova? Está, tem que estar, né, filha? Um Parnasiopi pro abraço a todos. É um prazer imensurável estar aqui mais uma vez com vocês para o último encontro. Não vou chorar, tentar segurar as lágrimas. Se eu chorar e as lágrimas não vierem, não se espante. Foi você que as furtou de mim, certo? Não vai ficar besta para lá para cá. Foi você culpado de tudo. Mas teremos mais 3 aulas de redação, mas hoje estamos finalizando. Como eu havia prometido, a gente vai trabalhar com questões da banca, certo? E aí, as dúvidas que houverem ou que houver. As dúvidas que houver. O verbo haver no sentido de existir não pode ficar no plural. Agora, as dúvidas que existir ou existirem. Hein? As dúvidas que existirem. Existir vai ao plural, mas o haver no lugar de existir não vai. É impessoal. Então, falar bonito, dominar com a linguagem para poder vencer essa árdua e vicissitual batalha. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Bem, são 12 questões, a gente vai trabalhar sem pressa, olhando e observando como caminhar com cada uma, né, voltada toda para a visão da banca, a coerência. Então, observe aí a primeira questão, que vem o seguinte. Assinala a alternativa em que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica. Minha gente, antes disso, na língua portuguesa é a única língua em que há 3 formas de usar o pronome átono. Quando ele vem antes do verbo é chamado de próclise, no meio, mesóclise e depois ênclise. Então são esses 3 tópicos. Próclise, bom dia, filha. Próclise, ênclise e mesóclise. Aí você coloca assim o nome tópicos. Pode anotar isso que eu vou fazer, viu? Porque fica coerente. Então, tópicos. E aí, você coloca o seguinte. Veja. Adoro-te. Adoro-te. Não te adoro. Pega aí a ficha, por favor. Adoro, não te adoro. E adorar-te-ei. Adorar-te-ei. Vejam, eu pronomes atos. Quais são os pronomes atos? O, a, os, as, mi, ti, si. Aquele pronome que não é forte, tá vendo? Olha, mi, ti. Então, veja, aqui eu tenho o verbo adorar, adoro. Nunca comece a frase com o pronome. Então, nunca diga te adoro. O certo é como? Aí, te amo. Amo-te. Te desejo ardentemente. Te pego amanhã de tarde. Pego-te amanhã à tarde. Ou então, pegá-la-ei amanhã à tardinha. Levá-la-ei a um lugar sublime. Fala-ei feliz. Porra. Agora eu pego ela de 4. Vê que merda. Jogo ela no meu carro, levo ela para um lugar bem tranquilo, conversaremos, depois nós saímos de lá de 9 horas, levo ela em casa, montado na casa, e depois não sei se mais verei. Paupérrima, grau superlativo absoluto sintético, não é pobre, é paupérrima, pior do que pobre. Mas vocês são intelectuais. Os verei ou vê-los-ei diferentes. Então, nunca inicie a frase com o pronome. Me perdoe, minha filha. Me perdoe, mamãe. Como é o certo? Perdoe-me. Beatriz, vírgula, me diga a verdade. Se tiver a vírgula, não pode ficar perto da vírgula também não. Diga-me a verdade. Então, quando eu coloquei esse pronome aqui, minha amiga Beatriz, o pronome é átono. Ele vai sempre se agarrar a alguém. Então, aqui, adoro-te. Eu quero dizer que essa colocação aqui veio depois do verbo. Então, se veio depois do verbo, é o quê? É o quê? Ênclise. Depois do verbo é ênclise. Agora, não te adoro. Aqui tem um verbo. E aí tem ou não a palavra não? Não esqueça, todo não. Aí eu vou dizer aqui o que é que puxa, o que é que atrai na hora da banca. Então, não copie nada agora, por favor. Então, nunca diga não adoro-te. É não te... Aí o pronome aqui ficou o quê? Antes do verbo, não foi? E se ficou antes do verbo? Próclise. Veja que ele tem que sempre se agarrar ao verbo. Ô, Manuel,
que ele sempre se agarra ao verbo? Porque ele é fraco. Se ele é fraco, ele tem que se agarrar a alguém. Ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. E por que ele não pode iniciar, Manuel? Porque ele é fraco, ele é átono. Não se pode iniciar uma casa sem base. E começar uma base fraca. Então ele não pode iniciar a frase justamente porque ele é fraco. Agora, quem é que é forte? Quem é que é forte? A palavra negativa puxa, tá vendo? Então, não te adoro. Agora, aqui eu tenho no meio do verbo, adorar-te-ei. Então, adorar-te-ei, ver está ou não no meio do verbo? O verbo está no futuro, tá vendo? Adorar-te-ei. Então, está no meio. Mesócrise. Então, lembre-se. Após o verbo é o quê? Ênclise. Antes do verbo, próquese. E no meio do verbo, mesócrise. É mezzo, meio. Então, aí você vai observar a posição. Viu, filha? Então, não nunca digo, me espere, professor. Como é o certo? Espere-me. Agora, se você colocar o não, não espere ou não me espere. Porque o não faz o quê? Não esqueça isso, viu, filha? Por favor. Então, você tem aí as três colocações. Agora, minha gente, veja, palavras que atraem. Aí você anota assim agora, ó, palavras que atraem. Palavras que atraem o pronome. Palavras que atraem o pronome átono. E nós sabemos, os pronomes átonos é o quê? Aquele que não tem força, átono, sem som, tá vendo? Quais são as palavras que atraem? Veja o que é que atrai. Vou colocar aqui, ó, a palavra que atrai, ó, que. Bom dia. Pega uma ficha ali, viu, depois. Que, ó, onde, não, a palavra negativa, não, nunca, toda palavra negativa, tá vendo? Que, onde, não, nunca, é, alguém, a ideia de tempo, quando, tá vendo? Quando. Pronto, essas palavras, elas atraem. O que é que quer dizer atrai? Elas puxam o pronome para junto delas, indubitavelmente. Ela puxa, vai puxar. Agora, cuidado, viu? Você vai fazer o seguinte, uma observação. Aí eu vou colocar aqui uma observação, aí você vai dizer assim, ó, substantivo, qualquer substantivo, ó, substantivo deixa o pronome livre. Substantivo deixa o pronome livre. Ou seja, pode usar de qualquer forma, entendeu? Substantivo, se ocorrer um substantivo, ele deixa o pronome livre. Pronto. Qualquer substantivo, seja próprio, seja comum, qualquer um, certo? Então você vai lembrar, toda palavra que, quem, também o quem puxa, quando, alguém, tudo que der ideia de tempo, puxa, certo? Não esquecer isso aí. Qualquer advérbio, como por exemplo, aqui, e aí por diante. Aí aqui eu vou colocar um exemplo, veja. Espaço, veja. Nunca, aí espaço. A verdade. Tá vendo? A verdade. Não esqueça. Outra é quando, ó, quando, aí espaço. Falei, espaço. A verdade. Pronto. Agora a outra é alguém, tá vendo? Alguém me contou, ó, alguém me contou, espaço, tudo. É, este, este é o livro, este é o livro a que
aí espaço, referir-me. Tá vendo? Agora, eu vou colocar um asterisco, veja, um asterisco e vou dizer assim, ó, o carro, tá vendo? O carro, espaço, atolou, atolou, aí você sublinha, ponto. Aí você pode dizer assim, Ana, aí espaço, feriu, aí espaço. Aí você sublinha aqui e coloca aqui substantivo, certo? É um substantivo. Ana também é um substantivo. Pronto, Ana também é um substantivo. Sublinhar, feriu e atolou. Aqui, sublinho o que, sublinho o nunca, e sublinho o quando, sublinho alguém. Pronto, alguém. Essas palavras, se você as vir, saiba claramente que elas atraem. Viu, Letícia, o ano? Porque a dois, a ela eu já falei. E você, como é que está, Yasmin? O importante é isso. Na correria, entretanto, porém, contudo, todavia, bem. Mas é necessário estudar para conseguir chegar ao zênite e ser feliz. Ter seu dinheiro, ter a liberdade, gastar, comprar meu litro de uísque que você havia prometido. Claro, sim, traga aqui, sim, pode, não esqueço não, claro. Mas eu quero, sim. Eu quero. Sim, eu quero. Deu. É pronto, rouba um dele lá, escondido. Tá bom? Ele lá atrás. Faz mal não, porque é para dar ao seu professor querido. Então você pode roubar um, sei lá, não. É. Não, quero não, quero não. Por favor, não desmoralize nem desame seu amigo, por favor. Não, por favor, não traga. É melhor você trazer uma flor sem pétalas. Só é melhor. Deu? Então, meus inexugnáveis amigos, quando meu cabelo começar a crescer, eu vou deixar aqui meu cabelo igual o de Ricardo lá atrás da filmagem. Deixa aquele jeito ali. Daqui a 100 anos, né, Ricardo? Fica, né? Voltando aqui. Vem cá, filha. Olhe, nós temos aqui uma nova aluna aqui. Entrou agora essa menina, entendeu? Pagou o custo todo para entrar agora no final, mas seja bem-vinda e bem-quista, filha. Veja, vamos lá. Esses pronomes aqui, mi, ti, si, nus e vos, não pode iniciar. Quando alguém diz assim, Manuel, eu te convidei, não é te convidei, é convidei-te. Eu te vi ontem, vi você ontem. Agora, veja, essas palavras aqui atraem. Quando atraem, elas puxam, que é próclise. Aí eu tenho aqui, ó, nunca falo-te a verdade ou nunca te falo a verdade? Nunca te falo. Quem é que puxa? Nunca. Então veja que o verbo aqui, o pronome ficou antes de quem? Então é o quê? Próclise. É 99% a gente usa próclise. Agora, veja, então aqui você vai riscar, não pode. Agora, quando te falei, o quando também puxa. Quando lhe falei, pode ser o lhe também aqui. Quando lhe falei, quem é que puxa? Quando. Então veja que o pronome também ficou antes do verbo, tá vendo? Ele é próclise, tá vendo? É o que é mais usado. Então aqui eu vou riscar, se a banca colocar aqui na frente, não pode, tá vendo? Alguém também é um pronome indefinido. Alguém, ninguém, então alguém me contou tudo. Quem foi que me contou tudo? Alguém. Então alguém também puxa, tá vendo? Então é uma próclise. Agora eu pergunto, se a banca retirasse aqui o alguém, me contou tudo. Vamos ajeitar aqui esse verbo, contou. Não fica sem nexo. Alguém me contou tudo. Agora, se eu tirar o alguém, é me contou tudo ou contou-me tudo? Contou-me tudo. Você não pode começar com o me, de jeito algum. Quando alguém diz me perdoe, o certo é perdoe-me. Me ajude, o certo é ajude-me. Me espere, o certo é espere-me. Quando alguém diz Manuel, vírgula, me espere, está errado, porque a vírgula expulsa o pronome. Então, Manuel, vírgula, espere-me, ajude-me, perdoe-me. Então, o pronome vai ficar sempre antes do verbo. Aqui também eu tenho um que. Vamos lá. Este é o livro a que, este é o livro a que me referi. Então, aqui não pode. Agora,
Manuel, qualquer que vier, puxa. Vamos lá. É importante que faça-se a prova ou é importante que se faça? Que aqui o que faz? Puxa, então não é que faça-se, é que se... E se eu disser, já que contaram-me tudo ou já que me contaram? Que aqui o que faz? Então, se você viu o que, saiba que ele vai puxar qualquer pronomeado para perto dele. Vai ser próquese. Agora, cuidado aqui. É aqui que a banca pega, viu? Carro é ou não um substantivo comum? E Ana é um substantivo próprio. Qualquer substantivo. Então, cuidado aqui, viu? Se a banca perguntar se pode ser isso aqui, vá, o carro se atolou. Ou eu posso trocar e falar como o carro o quê? Ou seja, ou uma coisa... Claro que você não vai dizer o carro se atolou, se. Aí é o pneu traseiro, o dianteiro e o suporte. Ou uma coisa, olha aqui, ó. Ou você diz o carro se atolou ou o carro. Então eu posso usar ou não a prótese. Como também eu posso usar o quê? Indiferentemente. Você tem essa liberdade. Viu? Agora, caminho. Ana. Ana também é um substantivo. Então eu posso dizer sem medo de errar. Ana. Ana o quê? Se feriu. Ou Ana o quê? Feriu-se. Então, ou uma coisa ou outra, você tem a clareza. Veja, quando eu digo assim, o quadro se quebrou, ou o quadro, Maria me criticou, ou Maria, agora se eu colocar um não, Maria não me criticou. Maria que me criticou. Alguém, quando, nunca, pronto, porque tudo isso aí atrai, tudo isso aí puxa. Ou seja, você tem que dominar isso aí. Porque cai muito na banca Instituto OCP, eu vi observando, cai muito isso aí. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que vier um substantivo, a colocação é o quê? Facultativa. Ela é opcional, ela é totalmente livre, tá vendo? Agora, eu disse que a palavra não faria o quê? Não? Poxa, agora cuidado, viu? Cuidado. Vamos colocar uma observação, por favor, depois de você terminar de copiar, vamos colocar uma observação para ficar aqui bem organizado, bem patente aí a questão em si. Pois não. É porque cai tão pouco, porque a figura de linguagem é aquela questão metáfora, metonímia, tem, mas é tão pouco que vem, viu? Raramente você pega 50 provas, tem duas questões, né? E ali é uma questão muito semântica também. Mas ele vai perguntar muito assim, sentido figurado, por exemplo. Ela é uma leoa, apresenta o sentido conotativo. Figurado é uma metáfora, porque ela não é leoa, é na verdade uma comparação dela com a leoa. Quando você diz assim, as ideias opostas, é uma antítese. Quando você dá vida a um ser que não tem vida, é uma personificação. Mas na parte de redação, eu dou um tópico geral disso aí. Viu? Então, a observação é o seguinte. Cuidado, eu falei que toda palavra negativa faz o quê? Só que aqui tem um detalhe. Aqui caiu na prova de vocês e a maioria errou. Por que a maioria errou? Porque o professor também não informou. Deveria ter informado, eu acredito. Então, vamos colocar essa observação aqui, por favor. Aí você coloca assim. Se a palavra negativa, vier antes do verbo no infinitivo, se a palavra negativa vier antes do verbo no infinitivo, se a palavra negativa vier antes do verbo no infinitivo, vírgula, antes do verbo no infinitivo, antes do verbo no infinitivo, aquelas terminações AR, ER e R. Então, se o verbo vier no infinitivo, vírgula, o pronome átono poderá ficar antes ou depois do verbo, indiferentemente. O pronome átono poderá ficar antes ou depois do verbo, indiferentemente. Antes ou depois do verbo, indiferentemente. Ponto. Antes ou depois do verbo, indiferentemente. Ponto.
Então aqui, ó, vamos ver agora. Aí você coloca assim, ó. Você coloca essa frase. É importante, não é importante não criticar. Criticar. Aí você faz uma barrinha aqui também. Veja, eu tenho uma palavra negativa aqui, mas também aqui eu tenho um verbo que está o quê? Um verbo que está como? No infinitivo. Verbo no infinitivo é aquele que termina em R. A R, R e R, tá vendo? E ele é muito forte. Ele é forte e o não também é forte. São duas palavras fortes. Ô Manuel, por que o infinitivo é forte? Porque tudo parte dele. Por exemplo, vamos conjugar o verbo canta ou o verbo cantar? Você não vai dizer vamos conjugar o verbo vende, não. Vamos conjugar o verbo. Então ele é a base. Parte ou não dele? Se tudo parte dele, ele é a base. Por isso que ele é forte. Mas o não também, nós vimos que ele é forte. Só que a OCP, o Instituto, colocou uma questão assim. E muita gente errou. Por quê? Porque foi dito para eles que o não fazia o quê? Mas nesse caso pode ser antes. Mas por que pode? Porque está diante de quem? Verbo no infinitivo. Então, se vier como veio lá no Instituto, é importante não o quê? Não te... Só é ler. É importante não te... Ou se a banca na outra trouxer, é importante o quê? É importante o quê? Não criticar-te. Você só vai transpassar de um lado para o outro, certo? Então, vamos voltar. Se aqui não tivesse infinitivo, o que é que eu não faria? Mas por que é livre? E isso cai e a maioria erra. Por que a maioria erra? Porque todo mundo está acostumado que o não faz o quê? Mas 99,9% atrai ou não? Não atrai não, 99% menos. E a maioria dos alunos errou, ou erraram lá a questão, porque não foi passada a informação e na cabeça dele, toda palavra negativa. Então, por favor, o que for diferente, a mesma coisa eu vou dizer a você, viu? O verbo implicar para a OCP, ela admite duas formas. Ou implicou em, ou implicou a. A falta do aluno implicou na sua reprovação ou implicou a sua. Só quem aceita isso é a banca OACP. Qualquer outra banca não aceita. É difícil, porque daqui a pouco eu vou ter que estudar cada banca para saber como é que eu vou dar aula. Na verdade, porque o cara cria um critério que não é lógico, é a teoria dele, que foge a uma teoria comum dos grandes gramáticos, mas eles colocam. Eu até, inclusive, disse, eu falei com eles, não, mas existe em para o verbo implicar. Eu disse, existe, mestre, existe quando o verbo implicar estiver no sentido de se envolver. Por exemplo, ela implicou-se em drogas muito cedo. Ela se envolveu. É outro critério. Agora, no sentido de acarretar, a falta do funcionário implicou sua demissão. Não é em sua demissão. Mas a banca aceita. Então, se vier implicou em, está correto. Ou implicou a, comum, normal. Então, estou mostrando o que é que a banca trabalha. Outra coisa, viu? 1% dos alunos, toda banca aceita singular ou plural. A OCP só aceita plural. 1% dos alunos chegaram, concorda só com os alunos e não concorda com 1%. E se for outra banca qualquer, aceita os dois, ou com um ou com o outro. A OCP não. Por quê, Manuel? Porque eu já peguei provas anteriores e está dizendo que não aceita. Não. Uma vez só, 1% dos municípios, você não concorda com a percentagem, você vai concordar com o que vem depois dele, que é os municípios. 1% das pessoas participam. Não posso dizer participa, quem participa são as pessoas, então 1% cai fora. Ele não concorda com a percentagem, ele concorda com o determinante. Aí ela está fora da realidade, mas a gente tem que dizer o que ela diz, para a gente não cair nas contradições que ela fala. Agora, se ela cair em contradição, é só pegar a prova anterior e dizer, por que aqui você não aceitou e aqui aceita? Aí entra com a ação, tem prova, que ela não aceita. Então, fica claro aí, viu? Bom dia. Não. Então, vamos aqui a resolver a questão sem pressa, não há pressa. Toma aqui a ficha. Vamos aí à primeira questão, por favor, ver se você entendeu a retórica. Como? Oxê, filho,
Filho, vocativo. Tome, filho. Me traga a ficha ou traga-me? Agora, não me traga ou traga-me? O que é que eu não faz? Como é que eu não faz? Puxa, não me traga a ficha. Agora, se eu tirar o não, é me traga a ficha ou traga-me? Traga-me. Se tiver o quê? Puxa, se vier o onde? Alguém, ninguém. Puxa, agora se for o nome Manuel, Manuel me perguntou, ou Manuel, porque Manuel é um substantivo e é totalmente o quê? Agora se vier o não, o que faz? Mas contanto que não esteja diante de quem? Porque admite, aí todo mundo cai, porque não está acostumado com isso. Observar-se-á, que colocação eu utilizei agora? Observar-se-á a ficha. Que colocação usei aí? Observar-se-á. No meio. Mesóclise, filha. Observar-se-á. Então, se está no meio, não é mesóclise? Vamos à pergunta, por favor. E não me decepcionem. Veja o que ele pergunta. Assinale a alternativa em que o pronome átono pode ser movido para a posição o quê? E o que é enclítica? Após. E proclítica? E mesoclítica? Por favor, não erra uma porra dessa, por favor. Vamos ver a letra A. Ele quer que o pronome possa ficar antes do verbo. Vamos letra A. Quando se fala do trabalho, parou. Quando, puxa ou não? Eu posso colocar após o verbo? Não. Então, quando se. Tem que ser aí, próquese, porque o quando puxa. Então, quando se fala do trabalho, veja, ele não está dizendo o que é certo e errado aí, não. Ele está dizendo que pode duas formas, certo? Então, vamos lá. Letra B. Essa tese, tese é ou não substantivo? Tese é substantivo ou não? E aí? E aí? A resposta é a letra B de bola. Entendeu? Quando for substantivo, você pode colocar antes, você pode colocar depois. Então, a resposta é a letra B. Vamos ver a letra C. Diversas contradições que é que o que faz? Que se observam. Eu não posso dizer que observam-se, que o que puxa. Então, não pode ser as duas coisas. E a letra D, quando se considera, que é que o quando faz? Puxa também. E a letra E, o que se chama, que é que o que faz? Puxa, então o que se chama? Então, aquele que admite duas formas é aquela que traz substantivo. Tese é um substantivo, portanto, você pode usar antes ou depois, indubitavelmente. Resposta? B de bola. Aí você diz, eita porra, a primeira já acertei, porra. Tá vendo? Eu, quando fazia minhas provas, quando eu chegava assim, sempre eu tomar cerveja depois, quando eu olhava, porra, acertei tudo de português. Porra. Lógica, acertei tudo também. Porra. Pronto, cerveja. Olha, ó. Que vem depois, tá aqui, tudo, olha. Depois do verbo, tá aqui, ó. Enclise e enclítica. Ó, antes do verbo, ó, antes, olhe. E no meio, ó. Pronto. É a posição do pronome, que são 3 posições em língua portuguesa, viu? Enclítica, proclítica, mesoclítica. Se eu disser assim, ó, levá-la-ei ao trabalho, ó, levá-la-ei. O lá não está no meio, é o quê? Agora, se eu disser, não a levarei ao trabalho. Não, puxa, não a levarei. É o quê? Esse antes. Próclise. E se eu disser, levo-a ao trabalho? Levo-a. Enclise. Não a levo. Não a levo. Pega o verbo e olha onde é que ele está. Próclise. Agora, levá-la-ei. Mesóclise. Não se falará a verdade. Próclise. Fala-se a verdade. Falar-se-á a verdade. Perfeito, pronto. Tem que dominar pelo menos isso aí.